Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o Caio Borralho para falar a respeito da luta do último sábado do UFC Paris. Caio chegou no Brasil já agora vai dar uma descansada pro corpo. Como é que estão as coisas por aí, Caio? Seja bem-vindo. Fala, Laerte, pô, obrigado de novo pelo espaço aí de sempre aí, né? Como até você falou pra mim, não só quando ganha, né, mas quando perde também, e a gente tem que É vir aqui trocar importante. essa ideia. Eu acho que é importante também pra gente, pro público, pros fãs que realmente se importam aí com a gente. E, cara, tô bem, cara. Cheguei em casa, cheguei ontem, hoje de manhã já fui na academia, dar um abraço na galera toda lá, agradecer todo mundo pelo apoio e já, pô, traçando planos aí para as próximos passos na carreira, em todos os sentidos e tudo certo, graças a Deus. Quero começar aqui, Caio, lembrando para a galera se inscrever no canal, deixar o like, comentar tudo aquilo que vocês sabem que é importante. Caio chegando agora e tirando um tempo para falar com a gente. Quero começar com a dúvida do momento. Saíram alguns boatos, acho que foi o Renato Rebelo, do Sexto Round, se eu não me engano, que disse que ouviu de alguma fonte, alguma coisa nos bastidores, que você não estava muito bem de saúde, que lutou meio doente. É real? Aconteceu algo do tipo? Não, eu tava 100% para essa luta, cara. Tava bem preparado, 100%. Nenhum problema de saúde, nada de estranho com corte de peso também, que foi, pô, um dos melhores cortes de peso da minha carreira, tanto esse quanto o de Chicago. Só fazendo uma pausa aqui, porque a porcaria do provedor da minha internet caiu. Até de casa para poder gravar. Agora sim, Caio. Desculpa a interrupção. Quero que você continue, por favor. Então, cara, na verdade eu vi agora, esse foi ontem ou hoje, sei lá, que eu vi um post falando que eu tava doente na luta e tudo mais, e blá blá blá. E, cara, isso nunca aconteceu. Meu corte de peso foi perfeito. Eu tava. Semana da luta, cara, eu tava 100%, velho. Tava bem pra caramba. Não sei de onde a galera tirou essa parada, não, tá ligado? Eu não sei se surgiu algum boato de que durante o camping, assim, um pouco antes eu tava doente, alguma coisa do tipo assim. Mas na semana da luta, mano, eu tava 100%, tava bem pra caramba, velho. Dois pontos dessa questão, entrando na parte técnica, então. Os chutes baixos estavam funcionando, muita gente ficou, por que ele não insistiu mais no chute baixo? E já emendando, por que não insistiu mais na luta agarrada, na tentativa de quedas? Você entrou basicamente para trocar com um cara que é conhecido pela qualidade em pé. Por que não buscar mais a luta agarrada? Não era algo que vocês elaboraram para essa estratégia e, de repente, lá dentro vocês viram que não estava dando certo? Na verdade, assim, os chutes baixos, a galera, eu acabei, isso é outra coisa que eu queria ter feito mais, o chute por dentro da perna dele, do chute baixo na perna, né? Quando a gente está em base de canhoto com destro, né? Eu canhoto, ele de destro, os chutes por dentro, eles entrariam muito melhor e tirariam a base dele e eu conseguiria talvez trabalhar melhor ali. Os meus chutes que entraram eram geralmente todos, né? Na verdade, foi quando os chutes na perna, né? Foi quando eu mudei para destro e aí eu chuto a panturrilha de destro, né? Mas isso já era algo que eu já tinha calculado até com a minha equipe também, que eles estariam esperando isso, porque na luta com o Cannonier eu fiz muito isso. Toda vez que eu mudava para destro, eu chutava a panturrilha. Então, realmente, na hora da luta lá, o primeiro chute deu certo, porque eu escondi bem ele. Mas no segundo chute, quando eu mudei para destro para chutar a panturrilha, eu já senti que ele pegou junto. Então, eu já vi que ele estava esperando, foi algo que eles estudaram muito. Então, os outros chutes que eu acertei foi mudando para destro e eu tive que fazer alguma coisa para esconder para chutar. Acabou que eu não consegui explorar tanto esse chute, porque toda vez que eu ficava de destro, ele já sabia que eu ia chutar a panturrilha. Então, faltou de mim, para mim, assim, no meu entendimento, assim, tecnicamente, que é algo que eu quero começar a fazer nos treinos, porque eu não faço muito nos treinos, com medo de machucar meu tornozelo, que já é meio bichado, machucar meu pé, chutar por dentro do destro, tá ligado? Chutar na perna, na parte de dentro. Eu de canhoto chuto na parte mais baixa ali por dentro. Isso é algo que eu quero fazer, até para quebrar um pouco a base do cara. Então achei que faltou isso. Com relação ao grappling, ele se mostrou muito reativo às minhas entradas de quedas iniciais. As duas primeiras que eu entrei foram entradas que eu não entrei 100% para derrubar, mas eu queria entender o quanto ele estava atento nessas quedas. Eu senti que ele estava muito atento. E aí, isso foi outra coisa que tecnicamente eu vou mudar agora um pouco para os meus treinamentos, porque é algo que eu fiquei pensando assim, na hora da luta, eu mesmo me travei para isso. Eu pensei assim, ele está defendendo muito bem, ele está com um ponto de defesa muito bom. Se eu continuar tentando levar para o grappling e acabar cansando
troca de grappling, de tentar botar para baixo, forçar uma parada, esse cara pode me nocautear. Porque ele é muito rápido, né? As mãos muito rápidas e tal. Então, eu mesmo me travei com isso. Então, eu fiquei pensando, pô, e se eu, durante os treinamentos, eu preciso estar treinando, cansar, exatamente fazendo isso, cansando nos treinos, para que isso nem seja algo que eu venha a pensar, sabe? De tipo assim, pô, e se eu entrar e não conseguir, forçar e cansar? Isso é algo que nem pode passar pela minha cabeça durante a luta, e isso você só adquire com muito treinamento em cima disso. Então é a outra coisa que eu quero adaptar mais para os meus treinamentos. Eu acho que eu tenho muitas armas, eu tenho um jogo muito versátil, e eu acho que eu preciso conseguir usar mais esse jogo. Então, nas minhas primeiras lutas, eu usei muito grappling, depois muito wrestling e depois nas últimas 3 lutas muito striking. Eu não tô conseguindo misturar tão bem a parada, tá ligado? Então acho que esse é o meu foco agora, conseguir ser um lutador de MMA completo, mas na sua essência mesmo, conseguindo misturar o striking com as quedas, com wrestling, com jiu-jitsu, com striking e brincar com isso durante a luta sem pensar em cansar. Eu acho que essa é uma nova trajetória que eu tenho no meu caminho técnico agora para desenvolver. Naquele quinto round, no intervalo do quarto para o quinto, o Pablo foi bem claro para você, né? Falou: ó, tá 3-1 para os caras, você precisa nocautear e finalizar. E ainda assim pareceu que o freio de mão ficou puxado, não soltou, não pisou no acelerador com tudo. Por quê? O que faltou para você pisar no acelerador no final, mesmo sabendo que pela decisão já não ia mais? Cara, o que eu acho foi. Eu fiz tudo que dava para ter feito ali e acabei prezando pela segurança de uma certa forma ali também, né? Porque se eu tivesse acelerado mais e me arriscado mais ali, eu poderia ter sido nocauteado. Então eu fiquei com isso também na cabeça. Não, é estranho falar isso, mas eu, ele fez umas adaptações muito boas durante a luta, sabe? Ele mostrou o nível dele ali, de uma certa forma, ele estava num dia muito melhor, ele foi muito melhor que eu naquele dia. Eu chegava numa distância boa ali para mim para começar a crescer, igual eu cresci no terceiro round. Cara, eu via uma explosão, e eu não olhava de onde saía, então eu tinha que voltar um pouco para segurança para depois achar essa distância de novo. Eu pensei que era 2-2, eu ouvi do meu treinador 3-1, estando na França, sei lá, bagunçou um pouco minha cabeça ali no final ali da luta. Achei que eu podia sim ter apertado mais, igual você falou, mas eu senti que estava muito perigoso ainda ali, muito rápido. Então eu não sei, cara, não sei. A derrota do Ruff, Caio, de alguma maneira te abalou? Porque, pô, deve ser difícil, né? Você tá no vestiário vendo, tanto que mostraram a reação do Imavov era o oposto, né? Ele comemorando e tal. E aí você vê seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos aí de companheiro de equipe, tudo no hype, os dois, Brasil e França, uma derrota inesperada. Como é que você e a equipe entra? Isso de algum... mesmo que no subconsciente, cada um tem o seu trabalho, mas É, mexe. cara, se eu fosse te responder assim, não mexeu em nada. Na minha cabeça, assim, eu tava, mano, tão focado na minha luta, tão bem preparado, bem aquecido, aquecendo. Óbvio que eu tava olhando a luta dele, né? Na hora que eu vi que ele bateu, eu falei, puta que pariu, que merda. Beleza, é isso, vamos nessa, vamos fazer a parada. A mesma coisa se ele ganhasse, eu ia fazer assim, porra, da hora, vamos nessa, vamos resolver o meu trampo primeiro. Mas com certeza, eu pensando hoje, eu senti como se a energia fizesse assim, ó, para depois voltar de novo ao normal, sabe? Parece que deu mais imprensada na parada, assim. Foi difícil ver o Ruff performando daquela maneira, porque a gente sabe do que o Ruff é capaz, né? Então, foi um choque, na verdade. Não que isso tenha me afetado, nem nada do tipo, mano, não tem como. A real é que não tem como eu dar nenhum tipo de desculpa por essa derrota, tá ligado? Nenhum tipo Não de é nem desculpa por essa desculpa, é. luta. Sim. Mas nem perto disso, para não soar como isso, porque primeiro, porque não tem, e segundo, porque a primeira coisa que eu vou falar é que eu tô mudando desculpa, tá ligado? Lembrei agora da sua entrevista pós-octógono, que foi muito legal, mostrou muita maturidade, a galera gostou, inclusive. Mas me chamou a atenção o fato de você estar muito tranquilo e você mesmo falou, né, que de repente faltou algum ânimo, né, alguma injeção ali a mais. Por quê, Caio? Sendo que era a luta mais importante da carreira, sim, claro que tudo tem contexto, né, mas Isso. na média poderia ser a que te desse um title shot. Se nessa posição você não conseguiu ter aquela adrenalina, qual foi a razão? O que faltou nesse sentido?
é uma parada muito mais profunda, assim, também, que tem muito a ver com a minha história, com o porquê que eu lutava e o porquê que eu luto hoje em dia. A gente ficaria aqui horas para conversar sobre isso, na verdade, Leste. Mas, assim, para ser um pouquinho. é, Tem uma coisa que eu me arrependo nessa luta. Uma coisa, um arrependimento. Eu não sei se a galera conseguiu ouvir ou notar. Eu entrei na luta xingando a galera da França. Ah, seus filha da puta, agora vocês vão ver, vocês vão tomar no lá e não sei o quê, papapá. E eu ali eu tava mostrando algo que eu não sou, tá ligado? Por quê? Porque como eu tava com zero adrenalina, com zero. Eu tava presente totalmente ali, eu, ten- eu classifiquei isso como algo que não tava tão bom e eu quis mudar isso de uma certa forma, tá ligado? Só que na verdade, agora, essa parte emocional que você fala, é que eu tenho que entender e aceitar que eu não sinto mais adrenalina pra lutar, tá ligado? Eu não sinto mais. É zero mesmo. E quando eu digo zero, não sei se. Inclusive, se algum lutador sentir a mesma coisa disso, ou parecido, alguma coisa, e quiser trocar uma ideia comigo sobre, porque eu quero estudar sobre isso, eu quero, mano, esse talvez é meu foco emotivo de evolução para eu procurar o porquê, né? Inclusive, hoje tenho sessão com o meu psicólogo, o Christian, a gente vai, pô, Isso que eu ia falar falar. bastante disso, e a gente vai, pô, desdobrar muito isso, mas uma coisa é certa, eu não sinto mais adrenalina para lutar, tá ligado? Nenhuma. Isso Nenhuma. pode ser Porque perigoso, não pode, Caio? depende do que eu acredite, tá ligado? A maioria dos lutadores acreditam isso. Que a maioria da galera fala assim, mano, quando você parar de sentir medo, parar de sentir adrenalina, é melhor você parar de lutar, né? Essa E frase isso, até. isso acaba que vira uma narrativa que faz as pessoas acreditarem nisso. Eu não concordo com isso, porque a coisa que eu mais gostei foi estar lá em cima, irmão. A coisa que eu mais quero agora é lutar o mais rápido possível, tá ligado? Eu quero voltar agora em novembro, dezembro, já quero lutar de novo. Não quero ficar um ano parado, tá ligado? Eu quero sentir de novo. Eu amo estar lá em cima, mano. Eu amo. Só que a realidade é que eu não sinto mais o medo, a adrenalina. Eu não sinto mais isso por quê? E eu entendi o porquê. Porque eu tô presente, tá ligado? Eu não tô pensando no que pode acontecer, no quanto eu posso me machucar, no que a luta vai me levar. Agora é uma luta que vai me levar para disputa de cinturão. Ah, agora é uma luta que é disputa de cinturão. No final é a mesma coisa, tá ligado? Você vai se trancar numa jaula com outro cara e é tu e ele já era. Seja uma luta disputa de cinturão, seja uma luta que vai te levar, seja uma luta, a primeira luta no UFC, seja a primeira luta da sua carreira, é a mesma coisa, irmão, tá ligado? Então, eu entendi que o quê? Eu aceitei tudo que a luta pode me trazer, tá ligado? Seja bom, seja ruim. Eu posso entrar lá e morrer. Eu aceitei isso. Eu posso entrar lá e quebrar o braço, me cortar. Eu posso ficar todo roxo, igual eu tô agora. Eu posso entrar lá e matar alguém. Eu posso entrar lá e nocautear o cara. Posso ser nocauteado, posso ser finalizado. Eu aceitei tudo. E quando se aceita isso, você para de ficar pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Você já aceitou. Então isso faz você ficar num momento tão presente que a adrenalina não tá mais lá, tá ligado? E isso é algo que agora eu tô experimentando só agora. Como eu falei, é uma coisa muito profunda, por quê? Porque eu comecei a lutar, Laerte, porque eu tinha que provar para mim mesmo que eu não era o menino medroso que eu era. Eu já falei sobre isso algumas vezes. E eu sempre fui um menino muito medroso, que corria dos combates, que corria das lutas. E o cara me chamava assim, bora eu e tu, nós dois na porrada. Na frente de todo mundo. E eu falava, não, não. E eu saía embora e todo mundo me zoava por isso. E eu pensando sobre isso, eu entendi o porquê que eu não ia pra porrada. Eu tinha medo do cara? Não, eu tinha medo de me machucar. Na minha cabeça eu fazia cálculos muito rápidos, assim, de, mano, se eu for, vou me quebrar, vou ficar todo machucado, vou pra casa machucado e tal, então melhor não, saia fora. E na minha luta com o Cannonier, isso mudou totalmente. Eu chamo da luta, essa luta é uma luta que eu chamo de renascimento. Foi uma luta que eu não precisei mais provar, depois que eu passei dela, eu não precisei mais provar que eu não era aquele menino medroso mais. Eu lutei com um dos caras mais perigosos da categoria, fiquei perto dele o tempo inteiro, me machuquei, continuei seguindo em frente, venci a luta, tá ligado? Me venci ali. E nessa luta agora, era como se fosse a primeira luta do Caio, com essa mentalidade, tá ligado? E eu achei estranho. Então por isso que eu entrei xingando na luta, porque eu tentei trazer alguma coisa para mim ali que não era para eu ter feito. Eu a partir de hoje eu tenho que aceitar esse novo Caio agora, que não luta mais para provar para ele mesmo que ele não era um menino medroso.
Ele luta pela família, pelo dinheiro, pela glória, para passar uma mensagem, para ganhar o cinturão, para que essa mensagem seja ainda mais expansiva. É novo, tá ligado? E, e agora eu vou descobrindo um pouco, cada vez mais disso, sacou? Eu vou estudar sobre isso, vou atrás disso, vou conversar com meu psicólogo, vou. Mano, vou totalmente, mas eu tenho que aceitar, Lert, que eu não sinto mais adrenalina pra lutar, tá ligado? Eu não sinto, mano, nada. Na hora que tava ali, eu e o Imavov de frente pro outro, o Bruce falando aquele negócio, finalmente, mano, eu tava passando pela situação que o Bruce ia falar It's time comigo lá em cima do octógono e tal. Eu nem lembro como foi, mano. Porque, tipo, eu tava tão num flow, parecia que eu tava num túnel ali, tá ligado? E não passava nada pela minha mente, mano. Nada. É um bagulho muito louco isso. Que eu tô, mano, até agora eu tô pensando nisso, tá ligado? E simplesmente eu tava num vazio ali. É isso, irmão. É isso, vamos aí. É nóis. Tá É ligado? o que você falou, é conversar com seu psicólogo e entender o quanto isso pode te favorecer, né? Porque Eu, é o uma nova quanto eu realidade, posso, né? o quanto eu posso tirar, o quanto eu tenho, na verdade. De O quanto vantagem eu pode tirar isso. tenho que tirar isso como vantagem, tá ligado? Porque eu não tenho outra escolha. Se não vem adrenalina, não adianta eu forçar o medo e forçar a adrenalina, porque não vai vir, tá ligado? Eu tava lá na França, na casa do cara, contra um dos melhores strikers do mundo, e eu não senti porra nenhuma. Eu não vou sentir mais, tá ligado, mano? Pelo menos eu acho que não. Então eu tenho que me preparar pra saber que eu vou lutar sem. E agora a pergunta é: como que eu vou tirar o melhor proveito disso e fazer isso me potencializar? Mas para isso acontecer, eu tenho que me desprender de toda uma narrativa que existe no meio da luta, de toda uma narrativa que existe na nossa cabeça. Eu tenho que me desprender de várias coisas, tá ligado? E esse é o trabalho psicológico a ser feito, sacou? Desabafou muito bem feito agora em relação a todas essas questões do que passou. Agora olhando para frente, você falou novembro, dezembro. É uma chance real? É o que você quer? Ou é um só um desejo no sentido de querer voltar logo? Porque tem isso, né? Muita gente às vezes gosta de vir logo e sacudir a poeira e não ficar esperando muito tempo. O difícil é achar nomes que façam sentido no ranking, né? Eu vi que você e o Brandon Allen até já conversaram, mas seria ele ou qualquer outro nome, até desranqueado, Não, enfim, só para eu, se manter ativo. eu não ligo pra quem seja, irmão. Pode ser um cara que acabou de lutar no contender e queira lutar. É nóis. Tipo assim, eu não quero ficar um ano sem lutar mais, irmão. Sacou? Essa é a parada. Essa é a parada. Eu não quero. Eu senti que ritmo de luta é algo muito importante, mano. Muito. Eu evolui muito mentalmente, de vários jeitos nesse ano que eu fiquei parado. Mas querendo ou não, paga um preço de ficar tanto tempo parado, tá ligado? Quando eu lutei com o Canonier, eu tinha acabado de lutar em maio, pô, tá ligado? E antes de Verdade. maio eu tinha lutado em novembro. Antes de novembro eu tinha lutado em abril, maio de novo. E depois, antes disso, 3 vezes no ano. Depois, mais 3 vezes no outro ano. Então, eu fiquei tanto tempo sem lutar, mano, e eu não quero que isso se repita na minha carreira. Eu tô com 32 anos, tá ligado? Então, se for o Brandon Allen, da hora pra caramba, que vai estar no ranking, tá ligado? Se for o Whittaker, que eu acho difícil ele aceitar, mas da hora, melhor ainda, que tá na minha frente do ranking. Mas se for um cara que tá desranqueado também, irmão, tô de boa e Você tem alguma eu quero, preferência, cara? eu quero lutar, irmão, ali em dezembro, no card ali da T-Mobile, tá ligado? Em Vegas. Essa é a minha vontade, é isso que eu falei pro empresário, falei para ele falar isso pro UFC, e agora a gente vai esperar aí ver o que o UFC manda pra nós, mas como eu sempre fiz antes, qualquer luta que chegar eu vou aceitar, irmão, tá ligado? Qualquer uma, porque agora eu preciso lutar, vencer, fazer, se eu fizer duas ótimas lutas nos próximos 6 meses, eu já volto para discussão de novo de título e tudo mais, dependendo, óbvio, quem vencer ali na segunda luta e tal. Mas eu já volto ali, pelo menos, um pouquinho para discussão da parada, né? Vamos ver como a categoria vai se desenrolar. E meu objetivo é o mesmo do que eu quando eu entrei no UFC, ser campeão disso, mano. Eu sei que eu tenho as armas para isso, eu sei que eu sou capaz disso. Eu sei que, mano, vai ser inevitável isso uma hora acontecer. Eu preciso trabalhar, tá ligado? Não dá pra ser campeão do mundo lutando uma vez por ano, sacou? Então eu não quero mais ficar um ano sem lutar, quero lutar ali novembro, dezembro, mas dezembro é o melhor de todos. E é isso, mano. É isso. Tô pronto pra essa volta ser triunfal. A volta já começou, já tô, mano, com todos os meus planos traçados em todos os jeitos. Eu já te falei aqui, tecnicamente já tenho meus planos traçados de como
voltar e o que fazer. Mentalmente já tenho, pô, meu foco de descobrimento aí, que eu quero, mano, entender cada vez mais isso, esse lance de sem adrenalina e buscar isso cada vez mais. De todos os, espiritualmente, eu tô, mano, muito bem conectado com Deus, muito bem espiritualmente. Já faz um tempo que eu tô bem pra caramba com isso, quero só melhorar essa minha conexão com Deus. E, e é isso, mano. É isso, tô pronto.